Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Existem pelo menos 4 expressões para pecado definidas no Novo Testamento. Número 1, trata-se do pecado de comissão. Disse Jesus: todo aquele que comete pecado, comissão, comete, é escravo do pecado. Quem é esse indivíduo? É justamente aquele indivíduo que peca de livre vontade, arbitrariamente, que peca por prazer, por satisfação. Essa pessoa, esse indivíduo, trata-se de um escravo. E Jesus, ele tem o antídoto para esta prisão moral. E dizia Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem que conhecer Jesus. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus liberta o homem. Segunda expressão de pecado definido na Bíblia: pecado de omissão. O Tiago diz o seguinte: que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Pecado de omissão. Ou seja, tudo aquilo que nós temos condições de fazer, podemos fazer em benefício do indivíduo, da coletividade, e nos recusamos a fazê-lo, estamos praticando o pecado de omissão. Terceira expressão de pecado é o pecado blasfêmia contra o Espírito Santo. No contexto em que Jesus viveu, ele considerou a blasfêmia quando as pessoas, os religiosos da época, atribuíam os milagres que Jesus estava realizando como tendo a sua autoria nos demônios. Jesus repreendeu aqueles indivíduos e afirmou que não haveria salvação para eles, porque estavam blasfemando contra o Espírito Santo, nem nesta vida e nem no mundo vindouro. No nosso tempo, o pecado que se assemelha a ele é o pecado da incredulidade. Se a pessoa não crê na obra que Jesus consumou no Calvário e vive até a morte esse estado de incredulidade, será condenado. Ele não terá perdão. Porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, o mundo, da justiça e do juízo, disse Jesus. Do pecado porque não crê em mim. O mundo não crê em Jesus. Se os indivíduos que fazem parte deste mundo, uma vez convencidos, não se dão por convencidos e permanecem nesse estado até o fim, não serão salvos. A salvação se dá pela fé. É oferecida gratuitamente, mas temos que exercer fé no sacrifício que Jesus consumou no Calvário. Em quarto lugar, a expressão definida como pecado nas Escrituras do Novo Testamento, tanto do Novo como do Velho, é o chamado errar o alvo. Sim, porque quando Deus ele formou o homem, ele fez o homem com esse objetivo, que o homem viesse ter uma comunhão com Deus, uma interação com o seu Criador. A prova está, quando Deus, na viração de cada dia, a Bíblia fala no livro do Gênesis, que Deus se comunicava com o homem. Mas o homem, ao pecar, ele perdeu essa comunhão. Jesus vem e possibilita ao homem a reparação desse dano. E diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, as Escrituras hoje trata-se de Jesus Cristo como um verbo personificado, a palavra personificada. Podemos dizer que a Escritura hoje é Jesus Cristo em figura humana. Se nós não mantivermos esta comunhão com Ele, errar e não conhecendo, quer dizer, conhecer no sentido de relacionamento, nós vamos estar negando o propósito para o qual Deus nos criou.
nós vamos estar ignorando. Portanto, aí estão as 4 expressões definidas como pecado no Novo Testamento. Pecado de comissão, pecado de omissão, pecado de blasfêmia, que hoje, especialmente, é caracterizado pelo pecado de incredulidade persistente, e nesse contexto também a apostasia, e finalmente o errar o alvo. Mas em todas essas situações lamentáveis, todos esses estados pecaminosos nos quais os homens acabam se envolvendo, a solução é: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E disse Jesus ainda: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, no estado de pecado, no estado pecaminoso. Trevas é uma expressão usada para pecado, para morte, para ignorância, etc. Ao contrário, terá a luz da vida, continuou dizendo Jesus. Valério Pontes, se inscreve, compartilha e vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.